Bom dia, sejam muito bem-vindas à nossa Live Zen de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um tema tão importante, tão desafiador da gente falar, porque eventualmente ele pode tocar em feridas nossas, né? Então a gente precisa ter coragem. Eu tô tendo realmente coragem para vir aqui conversar sobre isso com vocês hoje, porque mexeu lá fundo nas minhas dores de infância. Pensar nessa live, elaborar um roteiro para a gente poder conversar. Então sejam bem-vindas, porque hoje a gente vai falar sobre romper os ciclos de educação desrespeitosa. Eu tô vendo que vocês estão chegando aí, talvez algumas de vocês não me conheçam muito bem ainda. Eu sou a Ana Torquete, a pessoa por detrás aqui desse perfil do Educar Zen. E essa live, né, a Live Zen, que na verdade é uma série de lives que eu faço aqui, ela é feita com o objetivo de a gente encontrar estratégias gentis, amorosas, né, para o desenvolvimento da nossa inteligência emocional e da inteligência emocional das nossas crianças. E o nosso veículo que nos leva nesse caminho, nesse processo, é o Mindfulness. Como eu falei, hoje a gente vai falar sobre educação desrespeitosa, né? Na verdade, sobre o ciclo de educação desrespeitosa, no qual muitas vezes a gente acaba reproduzindo falas, ações, né? Que foram a base da nossa educação na nossa infância, né? Muitas coisas que os nossos pais nos disseram, que fizeram conosco, também os nossos professores, os adultos de referência ao nosso redor, com certeza com a intenção de nos dar o melhor que eles tinham naquele momento, mas que nos causaram dores profundas, né? E que por muitas vezes também, por não sabermos como fazer diferente, a gente acaba reproduzindo na educação das nossas crianças nesse momento. Só que se você está aqui me acompanhando no Educar Zen, né, é porque com certeza, assim como eu, você está buscando caminhos para fazer diferente, né? Então, a educação que provavelmente, né, você recebeu, ou se você não recebeu, com certeza é a base da educação da geração na qual nós fomos criadas, né? Eu tenho 35 anos, não sei quantos anos você tem, mas talvez algo em torno disso, talvez 10 anos a menos, talvez 10 anos a mais. Mas essa geração toda, ou essas gerações que circundam a minha geração, foram criadas, né, em uma perspectiva de medo para obter respeito das crianças. Me diz aí se isso faz sentido para você, né? Se você foi criada na base do medo, das ameaças, né? Se você foi ameaçado em algum momento quando você era criança, para ter o respeito da sua mãe, do seu pai. Então, coisas, né, falas, expressões do tipo, lá em casa a gente conversa, com aquele olhar que já fulminava, assim, né? Isso fez parte da sua infância? Né? Se sim, manda assim, Ana, fez parte da minha infância. Deixa eu saber se a gente está na mesma página. Eu engoli o choro, né? Não chora não, engole o choro. E com um chinelo muitas vezes aqui na mão, né? Mais uma vez a ameaça, mais uma vez a repressão da sua emoção, mais uma vez um desrespeito, né? Com o ser humano que você é quando você é criança e que né? Enfim, eu já escutei de muitas pessoas que essa foi era assim, né, um clássico, engole o choro. Então a Fernanda tá falando que sim, Priscila, seja bem-vinda, querida, Denise também, muito bem. Então a gente tá falando mais ou menos, né, do mesmo lugar, né. As punições, né, gente, punições para fazer a gente aprender que aquilo era errado, muito comuns. Então, o castigo, quando a gente estava com sorte, porque em outros momentos o que acontecia mesmo era palmada, né? Era violência física. Sim, violência física. Né? Nós sofremos violência física dos nossos pais quando a gente era criança. Então, é profundo falar sobre isso, é doloroso, né? Como eu falei para vocês, eu fiquei reticente, eu cheguei a adiar essa live na semana passada porque eu não estava conseguindo falar sobre isso. E precisei de um pouco de coragem mesmo para me manter aqui hoje, para poder vir falar sobre isso com vocês aqui hoje, porque toca em feridas profundas nossas. E se a gente não aprende a fazer diferente, a gente vai fazer a mesma coisa com os nossos filhos, com os nossos alunos, né, com as crianças ao nosso redor. A gente vai agir por meio da ameaça, da violência verbal, da violência física, da repressão das emoções, né? E assim,
para a gente fazer esse trânsito, para a gente transitar dessa lógica violenta, dessa lógica desrespeitosa de educação para uma educação mais consciente, para uma educação mais gentil, mais respeitosa, a gente vai precisar aprender a fazer isso, né? A como fazer isso. Não é uma tecla que a gente aperta e as coisas se transformam e tudo muda. Não é assim que funciona. A gente precisa entrar em contato com o que aconteceu com a gente, em alguma medida, para a gente poder entender, né, e estudar e estar com pessoas que estão pensando fora da caixa, querendo fazer diferente, como a gente está aqui hoje, né, para que a gente possa fazer. Então, a gente faz isso, né, por meio de exemplos edificantes, quando a gente dá o exemplo para as nossas crianças de sermos respeitosos com elas, né, de sermos gentis. Então, a gente educa em uma outra perspectiva. Existe, né, eu sempre falo aqui no Educar Zen de uma teoria que já foi, na verdade, comprovada pela neurociência, que é a teoria dos neurônios espelho, né, que na verdade, ela fala a respeito de uma rede de neurônios que tem no cérebro de muitos mamíferos, inclusive de nós, seres humanos, e essa rede de neurônios faz com que a gente haja, né, por meio da ressonância empática. O que é a ressonância empática? Eu vou agir por imitação daqueles outros seres da minha espécie que me influenciam mais. Não existe ninguém na vida do seu filho que influencie mais ele do que você mesma, do que a mãe, né? Muitas vezes a figura do pai também é muito relevante. Mas nós, mães, temos uma responsabilidade imensurável. Então, se a gente está agindo com aquela criança por meio de ameaça, por meio de palavras nem um pouco gentis para fazer com que elas nos obedeçam, né, por meio, eventualmente, até de uma palmada, a gente está ensinando ao nosso filho a ser assim também. Nós somos ensinados pelos nossos pais a sermos assim. Ninguém aqui está dizendo, tá? Eu quero abrir esse parêntese enorme, eu não estou falando que os nossos pais não nos amaram. Eles fizeram isso com todo amor e com o que eles tinham na época, só que nós temos ferramentas diferentes. Né? A gente tem acesso à informação, a gente tem esse veículo aqui, o Instagram, a internet, para poder nos informarmos e fazermos diferente e rompermos o ciclo de educação desrespeitosa que nos trouxe até aqui. Porque se você sentar para conversar com seus pais, você vai ver que eles também estão reproduzindo aquilo que eles receberam dos pais deles, e assim sucessivamente. Então, a nossa geração é uma geração que vem para esse mundo com essa missão enorme, grande, gigante e tão especial de romper com isso. Exatamente porque nós nos encontramos neste tempo e espaço de internet que nos possibilita estarmos em contato com outras pessoas que estão educando crianças e que estão querendo fazer diferente. De estarmos em contato com outras pessoas que estão estudando sobre isso e que estão podendo também passar informações para a gente. Então, é isso, para que os nossos netos eventualmente não passem, né, por esse tipo de situação, não recebam esse tipo de educação, nós vamos romper com este ciclo, né? Nós vamos fazer diferente com as nossas crianças. E no mais profundo, você sabe o que isso significa? E por que eu estou aqui hoje? Por que eu reuni a minha coragem mesmo, né, dentro do meu ser, para poder enfrentar os meus dragões, as minhas dores de criança, para poder falar com vocês sobre isso aqui hoje? Porque eu tenho como missão, como absoluta certeza na minha vida, de que é assim que a gente transforma o mundo. Se a gente educa as nossas crianças com base no amor e não na violência, então são os adultos amorosos, respeitosos e gentis que a gente vai encontrar, inclusive quando a gente estiver velho, quando a gente estiver vivendo um outro momento da nossa vida, quando formos idosos. É muito forte, né? Me conta aqui, vocês que estão aqui me assistindo ao vivo nessa live, depois quem for assistir a gravação também, me diz se você está comigo nessa missão. Se também isso ressoa no seu coração de uma forma muito profunda, se você se sente responsável por isso, como eu me sinto. Tá? Me fala assim: sim, Ana, eu estou com você. Ai, gente, então vamos lá, vamos conversar sobre isso. Um outro parêntese que eu quero abrir aqui antes da gente continuar
essa live não é uma live para a gente demonizar os nossos pais, os nossos professores, os nossos cuidadores do passado. A gente não está aqui para entrar em conflito com essas figuras, né? Não é para cultivar mágoas, não é nada disso. Se a gente puder, inclusive, né, trazer aqui as mãos ao peito, assim, ao centro do peito e reconhecer tudo o que eles fizeram por nós, né? Que inclusive permitiu que a gente estivesse aqui, agradecer profundamente, agradecer de verdade, porque eles deram o que eles puderam e foi muito, foi tanto, 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 né? Então, se a gente puder fazer isso pra gente começar a nossa conversa de um lugar da gratidão, né? Desse lugar do respeito, da honra a todos aqueles que vieram antes de nós e que nos possibilitaram sermos os seres humanos bons, gentis que somos. Se a gente puder fazer isso, aí sim a gente está preparada para romper com esse ciclo de violência, né? Que também foi a base da educação que a gente recebeu. Então, a nossa live hoje, a nossa conversa não é sobre demonizarmos, cultivarmos mágoas dos nossos pais, professores e cuidadores. Não é sobre isso, tá? É sobre como que a gente está rompendo esse ciclo, agradecendo, trazendo conosco tudo o que a gente acredita que merece, né, ser levado adiante, mas também aprendendo a deixar para trás aquilo que não nos serve mais como educadoras e como seres humanos, né? Então vamos lá, vamos conversar um pouco para a gente começar sobre o que é que não é educar com respeito, ou seja, o que é uma educação desrespeitosa, né? Para a gente poder contextualizar isso daqui, eu quero te convidar para a gente fazer uma pequena prática meditativa. E aí eu já vou deixar algo claro aqui. Se você não estiver pronta para entrar em contato com as emoções que eventualmente podem surgir, continue acompanhando a live, mas não feche os olhos, não entra na meditação, tá? Porque talvez tenha gatilhos aqui que vão ser difíceis para você. Agora, se você sentir assim, Ana, eu tô pronta para poder tocar nessas emoções que podem surgir, que podem ser desafiadoras, até para poder liberá-las, então eu te convido para fechar os olhos e fazer a meditação. Retomando, tá? Recapitulando. Continue na live mesmo se você não quiser tocar nas emoções, mas não feche os olhos, não entre em estado meditativo. Se você, ao contrário, achar, não, eu consigo, eu acho que eu estou pronta para isso, então eu te convido aí fechando os seus olhos, fazendo uma inspiração profunda, talvez duas, percebendo o seu corpo nesse momento. Perceba a sua roupa em contato com o seu corpo. O quadril em contato com a cadeira. E vai entrando em contato com a criança que você foi um dia. Talvez você traga à memória a imagem mesmo que você tem de si mesma. Quando era criança, o seu rostinho infantil, os cabelos, as roupas que você costumava usar. Ou talvez a imagem de uma foto que você tenha, uma referência da menina, do menino que você foi, da criança que você foi um dia. E então, veja se essas frases ou frases similares a essa foram ditas a essa menina inocente, a essa menina até frágil, vulnerável, em algum momento. Você não tem que querer nada, criança não tem que querer nada, simplesmente obedeça. Se deixar, a criança sobe em cima, manipula. Então, fica quieta.
Fica quieta porque eu não quero saber o que você está pensando, eu não quero saber o que você está sentindo. Tem que comer tudo sim, raspa esse prato. Raspa esse prato agora porque comida é caro, tem muita gente passando fome. Olha, se você continuar fazendo isso, você vai ver, eu te dou umas boas palmadas, viu? Uma palmada nunca matou ninguém. Você vai ver se você não endireita. Engole o choro, vai. Engole esse choro, não quero te ver chorando, não. Se você chorar, eu bato mais. Então, percebendo se uma ou mais dessas frases se encontram na sua memória com essa menina que você foi. E percebendo se existe alguma sensação física, alguma sensação no seu corpo. Algum desconforto no corpo. Talvez no peito, talvez no estômago, na região do abdômen. Talvez nos ombros, algum tipo de tensão, de dor. Identificando no corpo as emoções. E veja se é possível dar um nome às suas emoções neste momento. Como, por exemplo, raiva, angústia, medo, tristeza. Percebendo as emoções no corpo e dando um nome a elas. E então, veja se é possível se desapegar dessas sensações, ainda que você continue sentindo. Mas veja se é possível levar a atenção a um ponto neutro no seu corpo, talvez, por exemplo, os pés. Percebendo os pés em contato com o chão, por exemplo. E veja se é possível você, como adulto, olhar para aquela menina e dizer: está tudo bem, eu estou aqui, nós estamos bem, vai ficar tudo bem. E abraçá-la, acolhê-la. Inspirando e expirando. Mexendo mãos, pés. Abrindo os olhos. Muito bem. Se você quiser compartilhar um pouquinho de como foi a sua experiência, vai ser bem-vindo. Eu sei que pode ser desafiador para a gente entrar em contato com isso. Mas agora eu queria te perguntar se essas frases que eventualmente você ouviu na sua infância, que provavelmente te geraram dor, te geraram medo, tristeza, insegurança. Será que você reproduziu alguma coisa desse tipo para as crianças que estão ao seu redor nesse momento, por exemplo? Um sobrinho, seu próprio filho. Se você for professora, talvez não exatamente essas, mas alguma frase não tão gentil que talvez você tenha escutado na sua infância, né? Olha, a Priscila Trindade falando que para ela é sempre forte esse encontro com a criança. Para mim também, Priscila. Eu tô bem emocionada, gente, nessa live.
Que bom que a gente está aqui podendo fazer isso juntas, né? Nos acolhermos. Eu acolho a sua criança, Priscila, acolho a criança de todas vocês que estão aqui agora. Acolho a minha criança. E fico muito feliz de saber que a gente tem a oportunidade de acolher também as nossas crianças nesse momento, né? De sermos mães cuidadoras, madrastas, tias, madrinhas, mais gentis, mais presentes, né? Porque a gente está tendo essa oportunidade de fazer diferente. A gente tem essa honra, essa super responsabilidade de sermos a geração que vai romper com esse ciclo, né? De dor, de violência mesmo, né? A Priscila falando, tenho reproduzido sim muita coisa com meus filhos. Isso é muito importante, né, Priscila? A gente encontrar, a gente poder admitir, assumir isso, né? Porque é assim que a gente dá esse primeiro passo para fazermos diferente. Quando a gente percebe que foi muito doloroso para a gente na nossa infância isso, e a gente percebe também que a gente tem reproduzido isso, porque a gente não reproduz porque somos malvadas, porque não somos boas mães, não é por isso. A gente reproduz porque o ser humano aprende por meio do que ele vê e ele ensina por meio do que ele aprendeu. Então, para a gente fazer diferente, a gente vai ter que aprender a fazer diferente. Entende? Se foi assim que a gente aprendeu que é educar, e a gente vê que isso é doloroso, que isso não é construtivo, então a gente vai ter que aprender a fazer diferente, né? Lucineide, seja bem-vinda, bom dia. Priscila Rezende falando, reproduzo e a culpa me consome. A culpa consome, né, Priscila, exatamente porque você já sabe que isso não é positivo, né? Então você se sente culpada. E aí, assim, a Priscila já foi minha aluna, né, no Mindfulness. Então, se você puder sempre, Priscila, trazer a autocompaixão, o elemento da autocompaixão, né, trazer a mão no centro do peito, se perdoar por isso, porque a culpa, ela infelizmente, né, se ela resolvesse alguma coisa, estaria ok senti-la. E tá ok sentir culpa, né, gente? Tá ok sentir qualquer coisa que a gente sinta. Porque as nossas emoções, elas são sempre uma informação sobre algo que está dentro da gente e que a gente não está sabendo elaborar. Então, o nosso corpo, ele tem esse estímulo fisiológico, que é a emoção, que eventualmente se tornam pensamentos, né, que se torna aí um processo mental mesmo, para que a gente possa olhar para isso. Então, a culpa, ela é um indício de que você não quer fazer isso, né? De que o seu coração não está te direcionando para aquilo. E aí a gente precisa encontrar essa resistência emocional, a gente precisa encontrar essa resistência mental, né? Esse equilíbrio para a gente lidar com os momentos em que as nossas crianças nos desafiam, porque é desafiador demais educar, é uma das coisas mais desafiadoras que existe, é a gente estar conduzindo uma criança, principalmente no papel de mãe, né? Vamos combinar? É por isso que a gente tem que ter muita compaixão também pelos nossos pais, porque eles fizeram o que eles tinham, né? Com o que eles davam conta e com o que eles achavam que era certo. Então, se a gente não tem esse equilíbrio emocional, essa inteligência emocional para poder lidar com tudo isso, a gente vai acabar reagindo de uma forma que a gente já sabe que não é o que a gente quer fazer, né? Que é isso, assim, são essas frases, são essas posturas, são aqueles olhares, é a palmada, né? Então, é olhar para isso mesmo. A Priscila falando a mesma coisa, né? Que a culpa sempre vem... A outra Priscila, que a culpa sempre vem muito pesada. Pois é, então, nos ensinaram que para poder termos crianças colaborativas, cooperativas, a gente tem que tratar mal essas crianças, né? A Jenny Nelson, que é a filósofa, né? Não sei se ela é filósofa, vou chamá-la de educadora. A educadora por detrás, né, do livro Disciplina Positiva, que é uma obra muito interessante da gente ler, da gente conhecer, inclusive. Meu trabalho tem é muito inspirado, né, no que ela fala, no que ela traz. Eu gosto muito de uma frase dela que diz o seguinte, vou ler, tá? De onde tiramos a absurda ideia de que para fazer uma criança agir melhor, devemos antes fazê-la se sentir pior.
É uma lógica absurda. Então, para eu fazer uma criança ser mais colaborativa, e na verdade o que a gente muitas vezes quer são crianças obedientes, então eu preciso fazer essa criança se sentir mal. E aí, novamente, né, vamos calçar os sapatos das nossas crianças. Vamos lá, por exemplo, para um contexto de trabalho. Se você, por exemplo, tem um chefe ou se você teve um dia. Quando esse chefe ele vem e te critica na frente da equipe inteira, né? Ou então ele te chama numa reunião em particular e ele te descasca. Tudo que você faz está errado. Você sai motivada daquele encontro? Você sai se sentindo assim pronta para dar o seu melhor? Para ser a sua melhor versão? Provavelmente não, acredito que não. Me respondam aqui se isso acontece com vocês. Né? Uma pessoa te critica, te descasca, te faz assim, te coloca abaixo de zero, né? Te aponta todos os seus erros de um jeito assim, bem crítico. E depois disso você se sente melhor? Você quer ser melhor? Ou você simplesmente assume isso, né? Algumas opções. Ou você assume isso, que você realmente é aquela pessoa ali. Ou você sente raiva daquela pessoa que está te dizendo isso. Dificilmente você vai encontrar emoções positivas. Algumas pessoas têm uma capacidade de se automotivarem muito grande. Mas essas pessoas, em geral, são adultos. Tá? E esses adultos, geralmente, tiveram infâncias muito saudáveis. Dificilmente, quando somos super criticadas, o que a gente tem é uma reação de sermos super engajadas em nos melhorarmos. Né? A Priscila falando que eu saio com mais raiva ainda. Exatamente. E com as nossas crianças não é diferente, né? Assim, na verdade, o que acontece é que quando as crianças menores, quando elas são super criticadas pelos seus cuidadores, elas tendem a assumir aquilo como verdade. Tudo o que fazemos, tudo o que dizemos, as nossas crianças acreditam em tudo. Tá? Elas assumem para si tudo o que nós dizemos sobre qualquer coisa, principalmente o que dizemos sobre elas. Então, se você fala muito para o seu filho coisas do tipo, você nunca me obedece, menino. Você nunca faz nada certo, você sempre está fazendo isso. Ele assume que aquilo é a realidade, que aquela é a verdade sobre ele. E aí a gente está construindo crianças com uma percepção positiva delas mesmas quando a gente faz isso. E aí, sabe o que é o pior, gente? Ou o que acaba sendo bem difícil, assim, bem triste? Eventualmente eu atendo famílias, né, com filhos adolescentes, que me dizem o seguinte, nossa, ou ele, né, Ana, o meu filho adolescente, ele simplesmente se afastou completamente de mim. Desde que ele começou a adolescer, desde que ele se tornou adolescente, né? Ele não participa de nada da família, ele não quer estar junto da gente, ele não conta nada. Olha, é até natural que isso aconteça, tá? Os adolescentes, eles realmente tendem a ficar mais entre os seus pares, entre os adolescentes, e se abrirem com os outros adolescentes. Mas se o seu filho nunca se abre com você, se ele nunca quer estar em família, eu te convido a repensar como foi a infância desse adolescente. Porque essa criança que assumiu para si que ela é tudo isso, né? Que ela nunca colabora, que ela nunca ajuda, que ela não é legal, que ela é tudo de negativo. Essa criança tende na adolescência, né? Se antes a tristeza era a emoção predominante, na adolescência é a raiva. O seu filho ele vai sentir raiva de você. Você vai se tornar a pessoa mais indesejável para ele. Só que aí ele já vai estar crescido, bem menos dependente de você, e a tendência é que ele cada vez esteja menos próximo de você, cada vez mais afastado. E aí lá na vida adulta, sabe aquelas famílias assim, em que os filhos não se dão bem com os pais? Então, gente, assim, é como eu falei, né? É tão doloroso falar sobre tudo isso, porque a gente vai ter que entrar em contato com as nossas dores de infância, com a maneira como a gente foi tratado, mas assim, a gente precisa fazer isso. Se a gente não quiser reproduzir relações muito adoecidas com as nossas crianças. Agora eu vou ler aqui os comentários de vocês, tá? Priscila Trindade falou, eu tenho um filho de 7 anos, quase 8, e uma de 3, e tenho errado bastante ainda, reproduzindo a minha criação. Fico pensando,
Já que ele já está no fim da primeira infância, será que ainda vou conseguir? Vai conseguir, Priscila, com certeza. Nunca é tarde. Mesmo quem tem filhos adolescentes consegue reverter, tá, gente? Se a gente está consciente, se a gente tem essa consciência, se a gente tem essa disponibilidade, essa vontade. E olha, a palavra mágica, paciência. Porque, eventualmente, a gente já fez tantas coisas, né? A gente já agiu de forma agressiva, seja com palavras, seja com palmadas, tantas vezes com as nossas crianças, que a gente vai precisar realmente fazer muito esforço, né? Esse muito esforço é estudarmos e repetirmos muitas vezes, uma educação positiva, uma educação gentil, uma educação consciente, para a gente poder mudar isso. Mas vai conseguir sim, Priscila. Esteja aqui, tá? Fica aqui no Educar Zen comigo. Procura informação, procura participar de todas as lives aqui e a gente vai se inspirando, a gente vai aprendendo a fazermos diferente, tá? É esse o meu papel aqui, o meu serviço para vocês nesse conteúdo gratuito, é contribuir dessa forma. Lucineide falou assim, ó, eu tive uma infância muito boa e respeitosa. Que bom, Lucineide. Meus pais são ótimos até hoje. Quando a minha emoção vem à flor da pele com o meu filho, sinto que sou eu mesma. Culpa minha, porque a minha vida nesses últimos anos está difícil, então preciso resolver cuidar de mim e você e tratar o meu filho com todo respeito. É isso, que bom que você tem essa base, né? Essa base sólida também de uma infância bem respeitosa, porque isso com certeza te dá mais ferramentas para você reencontrar essa Lucineide mais tranquila, né? Mais consciente, mais gentil, tá bom? E, né, a Priscila perguntando se depois do 7 consegue. Claro que consegue, Priscila. Com certeza, tá? E olha só, gente, vamos retomar aqui, né, o raciocínio. Eu tava falando assim para vocês sobre essa lógica, né? Que a gente quer crianças obedientes, a gente quer crianças que sejam submissas a nós. A gente não quer que as nossas crianças tenham vontades, que as nossas crianças tenham desejos, a gente não quer que as crianças digam não pra gente. A gente quer que essas crianças nos obedeçam. Mas depois a gente quer, né, quando você pensa assim, o que eu quero, que adulto eu quero que meu filho seja? Vamos fazer esse exercício aqui agora? Te convido a pensar nisso. Pensa no seu filho, né? Tenta imaginar o rostinho dele de criança se tornando o rosto de um adulto. Talvez ele se pareça com você, ou com o pai dele, ou com alguém da sua família. Então tenta criar essa referência. Imagina o seu filho, a sua filha, lá na vida adulta. Tá? Como você gostaria que o seu filho estivesse em termos de inteligência emocional? Então, eu vou fazer algumas perguntas. Você gostaria que essa criança se tornasse um adulto empático com as outras pessoas? Um adulto capaz de perceber o que os outros sentem, de acolher o que os outros sentem? Você gostaria que essa criança, né, se tornasse um adulto autônomo, capaz de tomar decisões na sua própria vida, com segurança, com sabedoria, né, sem ir no fluxo da manada, assim, sendo autor da sua própria vida, autora da sua própria vida? Você gostaria que o seu filho, a sua filha, né, se tornem adultos criativos, né, capazes de, por exemplo, ter um problema, mas eu vou encontrar uma solução sem que ninguém precise me dizer, ou capaz, inclusive, né, de se vulnerabilizar, de ir até você para pedir um conselho, para pedir um acolhimento? É esse o adulto que você quer que o seu filho seja, nesse quesito emocional? Se for, me diga aí, sim, Ana, é esse o adulto que eu quero que o meu filho se torne. Porque se for, gente, querer a criança, né, que as nossas crianças sejam submissas, obedientes só por ser obedientes. Não estou dizendo que a gente não deva ensinar as nossas crianças a serem cooperativas, mas é muito diferente da criança obediente, que está sempre simplesmente acatando o que você está dizendo por medo da sua reação, né? Então, talvez essa educação que a gente aprendeu por meio da educação que a gente recebeu, ou que a gente está fazendo por meio do estresse que a gente está vivendo, ela não é compatível, ela não está construindo esse adulto, tá? Então a gente precisa aprender a fazer
diferente. E é por isso que a gente está aqui hoje, para romper com esse ciclo, né? Porque a conta não fecha, né? Esse adulto criativo, esse adulto que se vulnerabiliza com você, que você ainda é, né? Seu filho está lá com 30 anos, você está com 60, mas você ainda é a grande referência do seu filho né, de acolhimento, de sabedoria, de cuidado, e ele vai até você para poder consultar quando ele precisa, para poder ser acolhido, né? O seu filho, ele é autônomo, ele é gentil com as outras pessoas. A gente precisa criar crianças assim, para que se tornem adultos assim, porque não é que criando crianças, né, por meio do medo, da ameaça, do grito, a gente não vai transformá-las em adultos assim. A não ser que quando adultos, eles olhem para o passado e falem assim: nossa, eu tive uma infância dolorosa. E agora eu vou entrar num processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, que é o que está acontecendo com a gente muitas vezes, com muitos de nós, né? Então, assim, para a gente ter esse adulto, a gente vai ter que formar esse adulto na infância. Faz sentido? É isso? Vocês concordam? Tati falando, sim, é esse adulto que eu quero que meu filho se torne. Priscila, Marilene, eu também. É esse adulto que eu quero que meu filho se torne, então a gente está no lugar certo. A gente está aqui fazendo a coisa certa. A gente está olhando para a gente está repensando o que aconteceu na nossa infância e a gente está buscando alternativas gentis, amorosas e compassivas para poder fazer diferente, né? Olha só, o cérebro humano, só fazer uma curiosidade aqui sobre a nossa infância, né? A infância do ser humano. Vocês sabiam que nós, seres humanos, nós somos os mamíferos com a infância mais longa proporcionalmente ao nosso tempo de vida? Né? Nós passamos muito tempo da nossa vida como crianças. E isso tem tudo a ver com a evolução da nossa espécie. No processo da nossa espécie, né, de evolução, a gente sabe que o ser humano, eu às vezes até tenho dúvidas, mas que em teoria o ser humano é o ser mais consciente do planeta, é o ser mais inteligente do planeta, né? Para que isso acontecesse, para que o nosso cérebro se desenvolvesse ao ponto de a gente, né, se tornar essa humanidade que somos hoje, dessa compleição mesmo neurológica, física que temos hoje, foi necessário que a nossa infância ela se tornasse mais longa, né? Então, o que acontece? O cérebro do ser humano, quando a gente nasce, durante toda a nossa infância, é muito imaturo. Tanto é que a gente vê que o nosso bebezinho, né, ele vai aprender a caminhar ali no final do seu primeiro ano de vida. O bezerrinho, ele nasce, ele já levanta e já começa a andar, já dá os primeiros passos imediatamente. A infância do bezerro vai ser muito menos longa do que a do bebê humano, né? E por que isso acontece? Né? Como que isso acontece, na verdade? Não seria possível a sobrevivência da nossa espécie, uma vez que a nossa infância é tão longa, se a gente não tivesse desenvolvido a nossa capacidade de sermos afetuosos uns com os outros. Nós só cuidamos das nossas crianças por tanto tempo porque somos capazes de amá-las pelo afeto, né? Então, sabe aquela frase, né, Darwin, de que sobrevive o mais adaptável, né? Eu não sei exatamente a frase agora, não estou me lembrando exatamente dela. Nós que estudamos neurociências, a gente costuma dizer que se adapta, na verdade, né? Ou melhor, que sobrevive, quando a gente está falando de seres humanos, o mais adaptável ao afeto. Existem inúmeras pesquisas da neurociência que comprovam que as pessoas que vivem em lares mais afetuosos, que crescem em uma infância mais afetuosa, elas desenvolvem o cérebro muito melhor. O nosso cérebro, ele tem as suas potencialidades desenvolvidas de acordo com um ambiente seguro e afetuoso. Crianças que são submetidas a ambientes muito agressivos na sua infância, tem muita violência doméstica, vê pai bater em mãe, ou elas mesmas apanham, essas crianças, elas desenvolvem muito menos o seu cérebro e se tornam crianças menos inteligentes. Vocês sabiam disso? Só uma observação para a gente entender o tanto que, assim, isso está comprovado pela neurociência. A gente está falando aqui das nossas experiências, né, e a gente atesta, né, o quanto que uma educação não tão respeitosa impacta na vida de uma pessoa,
por meio da nossa experiência, mas a neurociência tem comprovado isso todos os dias por meio de muitas pesquisas, tá? Olha aqui a Priscila falando assim, ó, sim, inclusive a maioria das reações de nossas crianças de choro, de pedir atenção, acompanha essa evolução, exatamente, né? O bebezinho, quando ele tá lá, né, que ele acorda várias vezes à noite, ele chora, ele pede atenção, exatamente porque o cuidado faz parte do processo do ser humano de evolução, né? Ó, Lucineide, voltei, precisei sair um pouquinho. Que bom que você voltou, Lucineide. Depois você olha a gravação, a parte que você perdeu, tá bom? E agora vamos falar um pouquinho, então, sobre como a gente pode fazer para a gente dar uns primeiros passos para a gente sair desse ciclo de educação desrespeitosa e a gente inaugurar nas nossas famílias um novo ciclo de educação respeitosa que vai ser a base da educação das próximas gerações, porque a gente vai ensinar isso para os nossos filhos, eles vão fazer isso com os nossos netos, e os nossos netos vão fazer isso com os nossos bisnetos. E enquanto a gente vai fazendo isso, a gente vai mudando a humanidade, a gente vai criando uma humanidade mais humana, uma humanidade mais gentil, uma humanidade melhor, sabe? É maravilhoso isso, gente, que honra, que, assim, eu agradeço mesmo a Deus, aos céus, pela oportunidade de estar podendo falar sobre isso com vocês. Da gente estar aqui se cultivando nesse processo, assim. Isso é lindo, é maravilhoso. Então, o primeiro passo é informação. O primeiro passo todas nós estamos dando. Você que está aqui agora nessa live, você está dando esse passo. Você está se informando, você está se conscientizando, você está entendendo, ou você talvez já até tenha entendido, que isso não, né, assim, a gente agir de uma maneira agressiva, a gente gritar com as nossas crianças, a gente dizer palavras ofensivas para as nossas crianças, não vai criar adultos positivos, adultos saudáveis emocionalmente, inteligentes emocionalmente. O primeiro passo a gente está dando aqui nesse momento, enquanto a gente está assistindo a essa live. O primeiro passo é a informação, é a conscientização. Uma vez que eu vou entendendo como funciona o cérebro da criança, uma vez que eu entendo como é o cérebro do ser humano, uma vez que eu entendo que o afeto, ele molda positivamente o nosso cérebro, nos torna mais inteligentes, nos torna emocionalmente mais resistentes, né? Não é que eu tenho que tratar mal o meu filho para ele aprender a ser emocionalmente resistente. Não é assim que funciona. Conforme eu trato bem o meu filho, eu ensino a ele que não existe outra maneira dele ser tratado. Eu evito que no futuro ele entre em relacionamentos abusivos, em relacionamentos tóxicos, porque desde pequeno ele entende que ele só vai ser bem tratado, que ele só aceita ser bem tratado. Faz sentido isso para vocês? Me disse sim. Priscila falando que é realmente uma missão espiritual para o bem de todos. A gente não fala sobre espiritualidade aqui nesse canal, Priscila, mas é o que eu sinto. Pra mim, assim, na minha vida é isso, sabe? Não é uma coisa que eu fico verbalizando aqui, mas no meu coração, uma das coisas que eu vim fazer nesse mundo é isso, sabe? E que bom que a gente tá aqui juntas, que eu sinto que é a missão de vocês também, né? Então, me diz se faz sentido isso, gente. Conforme a gente se conscientiza, conforme a gente se informa, a gente vai dando passos mais conscientes na educação das nossas crianças, né? Isso é realmente maravilhoso, isso é incrível. O segundo passo é o seguinte, a gente vai errar muito, mesmo se conscientizando, né? Mesmo que eu me conscientize, mesmo que eu saiba que o afeto educa, né? Mesmo que eu saiba que o cérebro humano ele se desenvolve muito melhor em ambientes seguros e afetuosos, eu vou, com toda certeza do mundo, errar com o meu filho. A mais consciente e afetuosa das mães vai errar, porque somos humanos, somos humanas, somos passíveis de erro. Mas todas as vezes que eu errar, ou todas as vezes que aconteceu, meu filho teve uma birra, por exemplo, ou meu filho tirou uma nota baixa, qualquer momento mais desafiador na educação da minha criança, né? Que eu precisar estar presente e ter uma atitude que talvez vai romper com esse ciclo de educação desrespeitosa, depois eu posso fazer uma autoavaliação. Não no sentido de me julgar, de pegar o meu chicotinho e olha, nossa, eu sou uma péssima mãe, tá vendo? Eu errei de novo. Não é a culpa, hein, gente? Não é a culpa. É a autoavaliação de como eu fiz, como eu tenho evoluído nesse processo e como eu posso me melhorar ainda mais.
É sobre isso que eu estou falando. E aí, algo que nos ajuda muito é a ressonância empática, né? É eu me perguntar, nossa, como é ser uma criança de 5 anos de idade, de 1 ano de idade, de 8 anos de idade e receber da mãe essas palavras? Então você relembra o que você disse, como você se conduziu naquele processo com seu filho e se pergunte, eu nessa idade, né, a menina que eu fui, como era ou como seria para ela receber essas palavras, né, da sua mãe, da minha mãe no caso. A gente fez esse exercício aqui hoje, né, com algumas das frases que eventualmente, que muitas de nós escutou na infância. Então, vamos supor que você acolheu o seu filho. Pergunte a si mesma como teria sido para mim se eu tivesse sido acolhida. Ou digamos que não, que você deslizou e que você gritou com seu filho, então como seria? Se coloca no lugar dele, porque quando você se coloca no lugar da pessoa, você vai encontrando a medida certa, sabe, de como eu deveria falar com aquela criança, porque como eu gostaria que tivessem falado comigo. Em vários momentos você vai falar assim, nossa, olha, eu estou me acertando no caminho, né? Eu tô conseguindo fazer uma mudança legal, positiva, porque eu, a menina de 8, 7, 5 anos que eu fui, gostaria de ter recebido esse acolhimento. Outras vezes você vai falar, nossa, eu acho que eu preciso voltar, ir lá no meu filho, ter uma conversa e pedir desculpas. Uma coisa, gente, que é muito legal de falar aqui hoje, que é muito positiva, é que algo que marca muito os nossos filhos não é só a maneira como a gente os trata, as nossas crianças de um modo geral, a maneira como a gente trata, né, aquela criança no momento, né, de um desafio, de um conflito. Supomos que você, como eu falei, né, possa ter dito uma palavra agressiva ou ter tratado o seu filho de uma forma não tão positiva assim. Algo que vai marcar ele muito mais do que a palavra não tão positiva que você falou para ele é o que você faz depois disso. Então, pedir desculpas. Né? De repente, Priscila, você pode conversar com seu filho sobre tudo o que aconteceu até os 8 anos de idade dele. Você pode se abrir para ele, você pode falar, olha, sabe que eu acho que algumas coisas eu não fui tão legal com você? Conta pra mamãe como que você se sente em relação a isso, né? Quando a gente pede desculpa para os nossos filhos, isso tem uma marca muito positiva para eles. Né? A gente está se mostrando tão humana, a gente está mostrando que a gente também erra, a gente está mostrando que a gente considera essas crianças, que elas são importantes para nós. Né, que a gente tem vontade de fazer melhor. Então, essa autoavaliação, né, primeiro, por meio da ressonância empática, eu gostaria de ser tratada dessa forma? Às vezes, sim. E a desculpa, pedir desculpas, sempre que a gente perceber que a gente errou a mão. Priscila falando que pede desculpa quase todos os dias, muito bem. Eu também gostei da sua energia, fico feliz que você esteja aqui, viu, Priscila? Volte sempre para as nossas lives. E assim, a nossa desculpa, né, só um parênteses, a nossa desculpa, ela não pode ser uma desculpa para a gente continuar fazendo aquilo que a gente percebe que a gente não está fazendo legal, tá? A gente precisa sempre procurar fazer diferente numa próxima vez, né? Nesse processo, gente, algo também muito importante, né, a gente sempre considerar as nossas crianças, é o que eu chamo de educação coparticipativa. A criança, né, ela tem uma soberania sobre si mesma. A criança, ela existe, ela tem um corpo, ela tem emoções, e isso precisa ser respeitado. A gente não pode querer que os nossos filhos se sintam de uma determinada forma, a gente não pode querer que as nossas crianças sempre façam o que a gente quer, porque elas são elas, né? Então, na educação coparticipativa, ao invés da criança ela ser uma criança obediente, simplesmente, que está simplesmente acatando o que você está dizendo, muitas vezes por medo, né? Uma criança submissa que não vai se tornar um adulto super autêntico, super autônomo quando ele crescer, né? Mas a criança que ela está sendo coparticipativa no seu processo de educação, a gente está sempre fazendo perguntas para a criança, ao invés de supor o que deveria ser, né? Então, por exemplo, perguntar sempre para o seu filho como ele se sente,
né? Como você se sente em relação a isso? Você foi pedir desculpas porque você errou em algum momento com a sua criança? Pergunta como você se sentiu quando eu disse aquilo para você. Como você se sente agora que eu estou te pedindo desculpas? Ensinar essa criança a saber como ela se sente, a nomear as suas emoções, né? Isso é muito positivo. E essa é uma maneira prática da gente trazer essa educação mais respeitosa, né, para o nosso dia a dia. Então, pergunte muito para os seus filhos, pergunte como ele se sente. Mas tem que ser uma pergunta com intenção, tá, gente? Não é perguntar por perguntar. Não é perguntar o tempo todo só porque a Ana falou que tem que perguntar. Não é isso. Você sente que você precisa ajudar aquela criança a acessar as suas emoções? Então, pergunte como ela se sente. Sabe esse exercício que a gente fez hoje, de sentir a emoção no corpo? Ajude a sua criança a perceber como ela se sente por meio dessa percepção das emoções no próprio corpo. Tá? Se o seu filho, por exemplo, né, ele não quer fazer determinada coisa que você sabe que ele tem que fazer, então pergunte como que você acha que a gente poderia fazer. Você precisa fazer isso por causa disso, disso e disso. Uma palavra muito poderosa no processo de educar é o porquê. Sempre explique o porquê. Aí você vai falar, Ana, eu faço isso. Eu já expliquei muitas vezes. Né? Então, reveja como você está explicando o seu tom de voz, né? Se é em um tom muito imperativo. E saiba que educar é repetir. Nosso cérebro ele aprende por meio da repetição, então é desgastante, é desafiador, é cansativo, mas a gente vai ter que repetir muitas vezes para as nossas crianças para que elas entendam. Né? E tá tudo bem, se a gente sabe disso, que o cérebro humano aprende por meio da repetição, então você não vai achar que é uma coisa pessoal com você, que você está tendo que repetir pela milésima, 50ª vez para o seu filho aquilo, né? E que ele não faz porque ele te desrespeita. Não, o cérebro humano aprende por meio da repetição. Isso tira da gente um peso de que, ai, meu filho é desrespeitoso, esse menino é sem educação, sabe? Porque é assim que funciona o processo de educar, é repetindo, né? Você também, com certeza, seus pais, seus professores tiveram que repetir muitas vezes para que você entendesse certas coisas. Você teve que errar muitas coisas, né? Assim, a gente, às vezes, sei lá, numa receita de bolo, vamos supor. De vez em quando a gente acerta de primeiro, mas de vez em quando a gente vai aprendendo a fazer. Conforme a gente vai fazendo, errando, o bolo ele fica uma solinha, do outro dia a gente esquece um ingrediente, no outro dia ele queimou. A gente erra muitas vezes até a gente acertar também, né? Então, repetição ela é parte do processo. Então, nesse processo, né, pergunte sempre. Você afirme, você tem que fazer isso porque porque é importante por causa disso, disso e disso. Agora, se essa maneira como eu estou sugerindo não te agrada, como você gostaria de fazer? Como você acha que a gente poderia fazer isso? É a educação coparticipativa, né? A educação em que o seu filho ele faz parte do processo de educar a si mesmo. A gente vai criando crianças bem mais conscientes quando a gente faz isso, né? Quando algo já aconteceu, né, o seu filho ele cometeu algum erro, algum equívoco, e você precisa ajudá-lo a consertar aquilo. Então, pergunte a ele, né, ao invés de colocar de castigo, ao invés de bater, ao invés de gritar, pergunte como que a gente pode resolver isso. Você fez isso, você precisa se responsabilizar por isso. Como que a gente poderia resolver isso, assim? Você tem alguma sugestão? Se ele falar não, dá você 2 ou 3 sugestões, 2 ou 3 opções, né? E aí a gente também vai errar muitas vezes nesse processo, né? Porque, como eu falei, a educação, ela pressupõe repetição. Então, uma vez que a gente vai repetindo nesse processo de educar com mais consciência, com mais gentileza, a gente também vai se aperfeiçoando, a gente também vai aprendendo a fazer melhor. E, né, como uma última sugestão que eu queria aqui trazer para vocês é a prática de mindfulness, né? Por que praticar mindfulness? A gente se sentar para meditar, mesmo que sejam 10 minutos por dia. Por que isso vai nos ajudar a nos tornarmos mães que rompem com um ciclo de educação desrespeitosa? Porque a prática de mindfulness, né, quando a gente senta, a gente faz silêncio, a gente tem a oportunidade de perceber o nosso corpo, as nossas emoções, os pensamentos que eventualmente estão passando por nós, pela nossa mente, porque, né,
meditar não é sobre esvaziar a mente, mas é sobre a gente se tornar consciente, né, do que está acontecendo, inclusive dos nossos pensamentos. Isso vai trazer para a gente mais clareza mental. Quando eu tenho mais clareza mental, eu tenho mais facilidade de agir com sabedoria em um momento de gestão de crise na educação da minha criança. Né? Eu não ajo por impulso. Inclusive, o mindfulness faz isso. Ele desenvolve uma parte do nosso cérebro, né? A prática de mindfulness vai desenvolver uma parte do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é responsável pela regulação das nossas emoções. Então, a gente fica menos suscetível a ter aqueles rompantes, sabe? A emoção que explode quando você viu, depois você está arrependida, você está sentindo culpa. Quando a gente está praticando mindfulness, a gente tem a oportunidade de desenvolver essa parte do nosso cérebro. Gente, isso assim, ó, neurociência também comprova o dia inteiro, tá? Todos os dias isso. Vários exames de imagem dos cérebros das pessoas que praticam mindfulness mostram que o córtex pré-frontal é mais desenvolvido nessas pessoas. Então, a gente tem uma facilidade de regular melhor as nossas emoções. A prática de mindfulness também vai nos sensibilizar para estarmos mais conectados com as pessoas, com os nossos filhos, no caso, com as nossas crianças, as crianças que a gente educa. Gera mais empatia, gera mais compaixão, porque eu tenho mais oportunidade de acessar as minhas próprias emoções. Então, conforme eu vou acessando as minhas emoções, eu fico mais facilmente, né, capaz de perceber e de me empatizar com a emoção do outro. Então, isso gera mais conexão entre você e o seu filho. E você fica mais calma, você fica mais tranquila, né? Uma simples prática de mindfulness, ela repercute de uma maneira positiva no nosso dia inteiro. Então, se você ainda não está me seguindo lá no YouTube, vai lá, me segue, e também no Spotify, tá? O Educar Zen tá lá. Porque lá tem várias práticas de mindfulness gratuitas, você pode começar a praticar hoje, se você ainda não está praticando. Te convido a fazer isso, tá? Ah, olha, a Lucineide falando como meditar sozinha ou com o nosso filho, no caso, meu está com 3 anos. Lucineide, é como eu falei então, vai lá no meu Spotify, né, no meu canal no Spotify, ou no meu canal no YouTube, se inscreva, tem várias práticas meditativas lá. Essa semana eu vou começar a postar novas práticas de meditação para vocês lá. E tem também o meu método, né, o MESEN, o método Educar Zen, que é um método no qual eu ensino você a desenvolver a sua inteligência emocional por meio do mindfulness e ensino também você a fazer isso com as suas crianças, como você pratica meditação com as suas crianças, mas por enquanto as inscrições não estão abertas, a gente não está com turmas abertas. Quando a gente fizer o lançamento do próximo MESEN, né, do método Educar Zen, vocês vão saber e aí vocês vão poder se inscrever também. Por enquanto não é possível, tá bom? Mas tem o YouTube, tem o Spotify com práticas lá para vocês. Pessoal, por hoje é isso. Eu espero ter contribuído para que a gente dê, né, esses passos cada vez mais largos nesse processo de romper o ciclo de educação desrespeitosa, de sermos as primeiras pessoas das nossas famílias que estão educando com consciência, sabendo exatamente quais são as nossas intenções e podendo criar gerações mais felizes, né? Uma humanidade melhor. Fico muito feliz que vocês tenham estado aqui comigo, eu agradeço do fundo do meu coração. Vou contar para vocês em breve qual vai ser a nossa próxima live, tá? A gente tem a live Zen aqui 2 vezes por semana, sempre em dias e horários diferentes, às vezes eu faço à noite, às vezes eu faço de manhã. E aí, fiquem ligados aqui no Educar Zen, que aí eu conto para vocês, me acompanhem nos stories. Agradeço muito a todas vocês que participaram, foi muito rico. E que vocês tenham uma ótima semana. Me coloco sempre à disposição de vocês também lá no inbox, tá? No direct, pra gente conversar e a gente crescer juntas nesse processo. É isso, bom dia. Meu neném já tá me chamando ali. Deixa eu ir. Um beijo pra vocês, boa semana.